Você precisa de apenas um motivo para estar dentro da semana do Homeschooling OK. No entanto, eu vou te dar 4 bons motivos para você estar tão comprometido com essa jornada a ponto de não falhar nenhum só dia. Tão comprometido quanto eu estou aqui comprometido, inteiramente comprometido com você, com a sua família e com o projeto de homeschooling. E você vai me perguntar, mas Oséias, o que você ganha em troca? O seu tempo. Porque eu quero investir também do meu tempo e do meu recurso, do meu treinamento, sem cobrar nada para que você consiga levar para casa um conteúdo que tem alto valor para você transformar a sua experiência de homeschooling nesse 2023 e fazer um salto qualitativo. Algo que você talvez fosse demorar 2, 3 ou mais anos para desenvolver, você vai conseguir desenvolver ainda em meses. E eu quero te mostrar como. Se você está curioso para saber o que, então acompanha o restante dessa apresentação. Eu sou Oséias Bittencourt e sou seu anfitrião para a semana do Homeschooling. Então você vai me perguntar agora, Oséias, então quais são esses 4 motivos para eu estar dentro da semana do Homeschooling OK? Eu te explico. Presta atenção. Jesus disse que ninguém que pretendendo fundar uma casa ou fazer uma construção e edificando essa construção sobre areia, ela poderia subsistir. Ele diz que quem vai edificar precisa encontrar um lugar firme, sólido, consistente, que ofereça a capacidade de suportar qualquer que seja o vendaval, qualquer que seja a força do vento soprando sobre aquela construção. E Jesus disse que o melhor lugar para você edificar a sua casa é sobre uma rocha. E a casa é a referência que Jesus faz, é o arquétipo que ele cria para que você consiga visualizar a sua própria vida. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando esse arquétipo, essa linguagem, essa figura de linguagem, para que você consiga projetar a sua vida enquanto pai, mãe, você e o seu cônjuge, junto com seus filhos, fazendo o treinamento deles. Vocês vão ser os líderes desse projeto chamado Homeschooling e nesse projeto vocês são as referências. E vocês precisam ter os fundamentos dessa construção que vocês pretendem edificar, chamado homeschooling, chamado projeto de educação domiciliar, como quer que seja que você dê o nome para o seu projeto de educação domiciliar, o homeschooling, vocês precisam estar bem fundamentados, vocês precisam ter alicerce. É algo que não se vê do lado de fora, mas vocês sabem que vocês estão plantados, vocês estão parados, vocês estão posicionados sobre bases muito sólidas. E eu vou entregar aqui 4 bases sólidas para você edificar o seu homeschooling com muita segurança, com muita tranquilidade. Aquele que sabe que a sua casa está bem edificada, tem fundamentos fortes, ele olha a tempestade do lado de fora e do lado de dentro, ele sorri e ele descansa, ele fica em paz. Vai soprar o vento, vai bater a chuva forte e ele permanece em paz. Não é assim com quem não tem base, com quem não tem cimento, com quem não tem fundação sólida, lugar de rocha para edificar qualquer que seja o seu projeto de vida. E nesse caso, o homeschooling envolve você, o seu cônjuge, os seus filhos, no caso de você ter mais de um filho, ou mesmo que seja o seu primeiro filho. Ah, mas o meu filho tem características especiais. Criança é criança, independente se ele tem transtorno do espectro do autismo, se ele está enfrentando alguma dificuldade no desenvolvimento pessoal dele, no desenvolvimento acadêmico, no que quer que seja, qualquer que seja a direção que você olhe. Eu quero que você observe para esta oportunidade que eu estou trazendo aqui para você e eu quero trazer isso com muita clareza para que você não tenha dúvida. Eu quero que a pessoa que decida clicar no botão e entrar para a semana do Homeschooling OK esteja tão comprometida quanto nós, a minha equipe, eu estou aqui comprometido em entregar todo o conteúdo que nós pudermos entregar durante o tempo que nós estivermos juntos em cada um dos 4 encontros, 23, 24, 25 e 26. Então eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Agora, eu vou contar para você quais são esses 4 pilares. Então, vai anotando, já pega já o seu caderninho e já anota quais são esses 4 pilares. Aí você me diz, mas eu cheguei aqui na página para conhecer, entender o que é. Já pega conteúdo. É de graça, tá aqui para você, pega e já começa a pensar, meditar no conteúdo que eu vou entregar aqui para você, tá bom? Então vai lá. Eu vou esperar você ir lá pegar o seu caderninho, pegar um papel de cozinha igual, pega alguma coisa e anota, por favor. Faz isso. Já vai treinando para você estar dentro da semana do Homeschooling OK, tá bom? O fundamento é Jesus, é o Evangelho, é sem sombra de dúvida o mestre de todos os mestres ensinando-nos para que nós possamos aprender coisas incríveis nessa jornada com Ele. E esse mestre, essa pessoa, esse fundamento, essa sabedoria, essa inteligência se chama Jesus.
E quais são esses 4 pilares, então, que nós, a partir dessa experiência com Jesus, desenvolvemos esse treinamento, esse conteúdo para entregar para você na semana do Homeschooling OK? Quais são? Você vai precisar desses 4 pilares, que estão sintetizados, que estão expressados nesta sigla MMPCC. O que é M? O que é o P? O que é o C? Os 2 Cs que nós temos aqui nesta sigla. São coisas que você tem, talvez você tenha, em maior ou menor nível de desenvolvimento. O que é o M? O M é, deixa eu ver se dá para você enxergar aí, é método. Anota aí. Eu, se fosse você, já anotava. Método. O que é o P? Propósito. Propósito. O que é o primeiro C? Anota aí. Coragem. Coragem. E o último C é competência. Como é que você desenvolve método, propósito, coragem e competência? Ah, Osés, eu tenho como iniciar o homeschooling com apenas método? Ou eu tenho como começar o meu projeto de educação domiciliar com apenas a coragem, a cara e a coragem, que alguns dizem, com cara e a coragem? Eu te pergunto, a casa onde você está ou o apartamento onde você mora, sem sombra de dúvida, essa construção, ela depende de 4 pilares, de 4 elementos estruturais. Basicamente e essencialmente, você precisa de 4 grandes linhas de sustentação para o seu projeto, para a sua casa. Seguramente você não compraria chaves de uma casa que falta uma das 4 grandes colunas de sustentação. Seguramente você ficaria em dúvida em relação a esse desenho, ao projeto desse arquiteto, se ele te apresentasse uma casa que tem apenas uma coluna. É impossível que esse projeto ele se sustente. Então, como é que eu faço, como é que você faz para desenvolver método, aprender método, conectar-se com seu propósito, desenvolver coragem e competências num curto espaço de tempo? Se a gente fosse pensar em linha do tempo, talvez aqui no ponto 0, aqui na data em que você está, no momento que você está hoje, onde você está assim, ó, deixa eu só ampliar, fazer um zoom, deixa eu só fazer um zoom nesse ponto aqui, ó. Se eu fosse fazer um zoom aqui, nesse momento que você está para começar o homeschooling, esse zoom, ele mostraria a sua mente, o seu coração, o seu corpo, todo o seu ser nesse estado aqui, ó. Ó, o HS aqui de homeschooling. Esse início, esse seu início, esse seu começo, talvez ele estivesse expressado assim, ó. E você estivesse tentando encontrar qual é o ponto, qual é o fio da meada, onde é que está o começo desse negócio? Como é que eu gero o primeiro movimento para que o meu filho, para que o seu filho, você está pensando no seu filho, para que ele não seja acusado, para que você não seja acusado de abandono intelectual, de que o seu filho consiga se desenvolver de verdade, que ele consiga aprender conteúdos que sejam significativos para a vida dele, que façam sentido dentro daquilo que é o conjunto de valores que você e a sua família acreditam, professam, creem e vivem. Só que você está vivendo talvez um pouco desse conflito aqui. E como é que a gente faz? Você poderia sair desse conflito e encontrar? Claro, só que numa linha, agora, tirando o zoom de cima desse ponto de partida, você talvez fosse levar aqui, vai lá, 6 meses, talvez você tivesse conseguido chegar aqui, ó. Pequenos pontos, você perceber que você avançou um pouquinho. Só que o que eu tenho observado, o que nós temos observado? Que a maioria dos pais, quando começam sem ter clareza de método, propósito, coragem e competência, eles têm pequenos pontos de avanço e logo, ao invés de seguir, de dar continuidade ao desenvolvimento, existe aqui uma queda. E aí sobe de novo um pouquinho e cai de novo. Você entende? Só que toda vez que ele volta a cair, olha só. O ponto
Presta atenção nisso aqui que eu estou desenhando. O ponto de queda posterior em relação a esse aqui, teve 1, 2, 3, 4 pontos de queda. Toda vez que o ponto de queda acontece, em relação a enfrentar-se, a deparar-se com uma situação que você nunca lidou, o seu nível de coragem, de confiança, de percepção de propósito também cai. E coloca você num estado de temor, de medo, de ansiedade, de viver a angústia de, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí você vai para o Google, googleia, pergunta por material, entra em grupos de Telegram, entra em grupos de WhatsApp, entra no YouTube, entra no Instagram, entra no Facebook e vai lá com um e fala com outro. E você vai, na verdade, fazendo uma construção que não é uma construção coerente. Porque é como se você fosse fazendo uma... Deixa eu desenhar aqui para você enxergar. É como se você fosse fazendo uma colcha, tá? Como se você fosse fazendo uma colcha de retalhos. É essa a sensação. Então parece que o seu projeto de educação domiciliar não apenas é uma coisa artesanal, mas é uma coisa que falta consistência, falta raiz, falta base, falta direção. Num dia sabe para onde vai, no dia seguinte já não sabe. E os seus filhos percebem isso em você. Que o seu nível de confiança, de coragem, decaiu em relação ao início. O início foi aquela coisa, eu vou começar assim, eu vou dar esse pontapé inicial. E você fez bem em fazer isso. Então é para isso que a Semana do Homeschooling OK quer ajudar você, que nós queremos ajudar você, que eu quero entregar esse conteúdo de verdade para você. E você já se deu conta, pelo tempo que eu estou aqui falando, fazendo o máximo esforço de sintetizar o significado dessas 4 colunas, desses 4 pilares para a sua experiência na sua casa, junto com o seu cônjuge, com seus filhos. Por que eu estou fazendo esse esforço? Porque em 2020, quando a minha mulher e eu perdemos não, pai não perde filho, mas morreu a nossa segunda bebê, que nós estávamos esperando, já mais da metade da gestação avançado, nós pensamos, mas e agora? Nós vamos enterrar também o nosso propósito? O nosso propósito aqui, dentro do treinamento Homeschooling OK, está muito claro para nós. E nós não ficamos tentando transformar aquela situação. Nós permitimos que nós fôssemos transformados no meio daquela situação, porque nós não somos nem os primeiros, nem fomos os últimos, só que nós voltamos a nos conectar com o nosso propósito essencial. E esse método, um método que eu vou apresentar para você na Semana do Homeschooling OK, nós começamos a desenvolver no Uruguai em 2007. 2012 nós havíamos validado 2007, 2012 nós registramos no Ministério de Educação e Cultura, depois passamos para a órbita da ANEP, que é a Agência Nacional de Educação lá do Uruguai, e nós havíamos já fundado um colégio, uma escola. Então nós testamos o método no âmbito institucional de igreja, testamos no âmbito institucional de escola, de colégio, e nós testamos também dentro da nossa casa, dentro da nossa experiência de vida como marido e mulher que estão treinando filhos para a vida mesmo, para viver a experiência do homeschooling. Oi, filhota, vem cá. Vamos na praia. Sim, vamos. Ó, tá aqui, ó. Papai tá trabalhando. Ela veio aqui convidar pra gente ir pra praia e nós vamos fazer já em seguida um break e vamos ir ali desfrutar. Porque a gente tem que desfrutar enquanto trabalha, enquanto produz. E filha, conta ali pras pessoas como é que é a sua experiência. Isso aqui não tem nada de ensaio, tá? Isso aqui é tudo natural. Ela chegou aqui e só interrompeu. Filha, como é que é estudar em casa? Como é que é estudar junto com o papai e com a mamãe? Fala bem forte para as pessoas ouvirem ali. O que você está aprendendo com Jesus? A comunicar. E o que mais? Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a comunicar e aprender a... Aprender. E aprender a fazer, né, filha? Dá tchau para as pessoas. Tchau! Vai lá, filha, papai já vai, tá bom? Tá bom, papi. Então, assim, só para que você entenda o conteúdo que nós queremos e que nós vamos entregar, que eu vou entregar para você nesses 4 dias. Anota aí já, tá? De 23 a 26 de janeiro. Você tem que estar tão comprometido quanto nós estamos comprometidos a entregar para você tudo o que você precisa. Não para fazer essa jornada que aqui eu coloquei a primeira etapa de 6 meses, esse monte de alto e baixo. Aí você leva isso aqui mais para frente, o que você acha que vai acontecer? Isso aqui só vai aumentar. E são picos de ansiedade, de angústia, como tem gente com medo por causa da troca de governo e tudo mais. Só que como é que é entrar dentro da Semana do Homeschooling OK? Você não vai fazer essa jornada desse jeito.
você vai fazer essa jornada numa experiência aonde cada ponto que você perceba, que você se perceba, tá? Como um ponto baixo, esse ponto baixo aqui, ele é maior, ele é mais alto do que o ponto baixo anterior. Ó, você entendeu? Então, na verdade, se você traçar aqui uma linha, você vai estar sempre numa linha, num processo de desenvolvimento, de crescimento da sua experiência, da sua competência, de conexão com o seu propósito, de habilidade para utilizar um método à vontade, o método que nós vamos apresentar para você dentro do treinamento, dentro da semana do Homeschooling OK. Você vai fazer isso com uma exponencialidade. Deixa eu dizer para você, nós estamos comprometidos com você e é para isso que eu estou aqui te convidando. Eu sou o seu anfitrião e vou ter o maior prazer em receber você junto com a minha família. Então vamos lá, cai para dentro agora.